eu percebi que a venda iria circundar a minha vida há muitos anos atrás, mas eu vou te falar que foi bem desafiador aceitar isso na minha frente, né? Eu sempre fugi de vendas, acho que como qualquer pessoa que não tem o domínio sobre o universo de vendas, a gente constrói uma pilha de crenças em cima do que é vender, né? E muitas pessoas se afastam disso. E eu era uma delas. Então, entender que vendas iria circundar todo o meu processo de vida, independente de ser um processo profissional, de ser um processo pessoal, foi bem desafiador lá atrás. Eu tive que quebrar uma série de paradigmas para entender que vender seria algo que faria parte da minha vida pessoal, profissional, amorosa. Olha! Como mãe também, entendi que a venda faria parte desse universo. Então, foi bem desafiador quebrar algumas crenças que me foram colocadas desde a infância, como muitas pessoas também têm, né? Então, aceitar isso foi um processo de transição. Eu falo que aconteceu um processo de transição na minha mente para eu entender que vendas seria algo, de fato, totalmente importante e necessário aprender sobre essa atividade, sobre as técnicas que envolvem o processo de venda, persuasão, negociação, né? Isso. E você percebeu isso foi no seu primeiro trabalho, no seu primeiro emprego? Qual que é a sua formação? Como é que foi esse iniciozinho da estrada aí? Então, eu sou comunicóloga de formação, marqueteira de especialização e vendedora por persistência. Não foi nada por vocação, absolutamente nada por vocação. Eu tenho, inclusive, o entendimento de que vocação é uma coisa ainda muito superficial. Eu não acredito em vocação. Não acredito que a gente nasce com algo super, assim, bolado. Predestinado. Um talento altamente natural. Eu tenho hoje o entendimento de que qualquer coisa que nós tenhamos a intenção de aprender, colocarmos energia, foco, disciplina, e assim, se a gente botar realmente o pé firme, eu acredito que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? Eu não sou jogadora de futebol. Eu acredito, sim, que se eu colocar o pé firme para poder aprender, eu tenho boas chances de desenvolver alguma habilidade. Eu não acredito que a gente nasça com uma habilidade sobrenatural sobre absolutamente nada. A única coisa que eu falo que eu tenho de habilidade sobrenatural é enrolar a língua. É a única coisa que eu sei fazer. Do contrário, tudo eu tive que aprender bastante. Então, assim, como eu falei, a venda ela surgiu no entendimento de algumas características que eu tenho desde que eu era criança. Então, eu sempre fui muito ambiciosa, eu sempre quis crescer, eu sempre tive a possibilidade de conviver com ciclos de pessoas que estavam em posições, em famílias, né, mais estruturadas, em pessoas com condições financeiras melhores do que a gente vivia lá atrás. Então, aquilo ali sempre me funcionou como um gatilho de despertar de desejo. Então, eu sempre senti que a ambição foi presente dentro de mim. Só que, como toda família, né, a gente tem tendência e aí hoje eu tenho até esse cuidado com meu filho, de não podar a ambição, né? A ambição e ganância são coisas diferentes. Você é ambicioso, você querer mais, você querer viver numa condição melhor, você sonhar com coisas maiores do que as que você tem de universo original, digamos assim, não é nenhum problema. Então, eu sempre tive esse ímpeto de querer mais. E muita independência também, na minha característica de personalidade mesmo. Independência de querer fazer tudo sozinha, desde criança, legal. né? Então, essas habilidades eu fui trabalhando ao longo da minha trajetória profissional. Entrei para a área de marketing, que sempre foi minha área de paixão. Mas vender, honestamente, Yuri, assim, era um medo tremendo, porque eu entendia lá atrás, e aí muitas pessoas talvez se identifiquem com isso, que vender seria vencer, né? E vencer, olha que louco como é que a nossa cabeça funciona. Vencer, normalmente, num jogo, desde que a gente é criança, a gente vence em jogos, né? Para você vencer, alguém precisa perder. E nesse conflito que a gente fica dentro da nossa cabeça, se vender é vencer, se eu venço, alguém perde. Quem perde é o meu cliente. E eu não quero que alguém perca. Então, eu não quero vender. Eu não quero vencer. Olha como é que vão sendo as nossas conexões mesmo de mentalidade, né? Então, na altura lá atrás, no início de processo profissional inicial, passei por várias empresas, trabalhei em muitas multinacionais, sempre na área de marketing, sempre na área de comunicação, que era, como eu falei, minha área de origem, né? A área que eu me formei, que me especializei, que fui para fora para poder
enfim, me tornar uma profissional de grande performance em marketing, sempre identificavam em mim algumas características de venda. Então, toda vez que tinha alguma oportunidade profissional dentro das empresas onde eu passava, falava, Luana, de repente aqui, ó, tem uma vaga de gerente comercial, acho que tem a ver com suas características. Eu falava, Deus me livre, me coloca longe disso. Travava, eu não né? quero, porque minha cabeça funcionava exatamente assim. Se é para vender, se eu estou vendendo algo, alguém está perdendo algo. Minha cabeça sempre funcionou assim. Então, a minha grande virada de chave, na verdade, foi perante a minha ambição. Por isso que eu falei da ambição aqui. Porque eu acho que não é compatível você ter ambição quando você pensa que a sua ambição pode estar prejudicando alguém. Exato. E, na verdade, não é assim que funciona. Exato. E algumas trocas, eu falo que assim, o que eu acredito, né? É que tudo que a nossa mente programa de alguma forma, a gente tem a possibilidade de reprogramar também. Então, essas programações que eu fui construindo ao longo da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, do meu início de carreira, de que vender era algo ruim, vender era muito difícil, vender é ser insistente, vender é ficar perturbando os outros, vender é incomodar, Deus me livre de trabalhar com vendas, né? Na minha cabeça tudo funcionava dessa forma. E quando eu parei para pensar o que era de fato vender, né? Vender convencer alguém, e aí olha o cuidado que a gente tem que ter com as palavras na nossa cabeça, né? Convencer é vencer junto. Né? Convencer, tem a ver, né? exatamente, é vencer junto. Só que a gente utiliza normalmente a palavra convencer para algo ruim, né? Eu vou convencer o meu esposo de fazer aquela viagem, vou convencê-lo de trocar de carro. Como enganar, né? É como se você quisesse trocar o que a pessoa pensa pelo seu pensamento. E aí logo volta o vencer, né? Vencer é alguém não vencer. Para você vencer, alguém não vence. Então, esse jogo de palavras que eu comecei a fazer dentro da minha cabeça, de que o convencer é vencer junto, eu comecei a abrir minha cabeça para que a possibilidade de eu poderia vencer com alguém. Então, vender pode ser vencer com alguém. Né? E a minha ambição, assim, essa é a parte bonita da história, tá? Porque a parte verdadeira é o seguinte: eu percebi que em todas as empresas onde eu passava, o core business de todos os negócios, né, o centro, o coração do negócio, sempre era a área comercial. Sempre era a área de vendas, onde as melhores entregas aconteciam, onde as melhores remunerações aconteciam, as maiores premiações aconteciam, os crescimentos mais rápidos de carreira aconteciam dentro da área comercial. E eu, com a minha ambição, eu falava, peraí, né? Dentro da área onde eu estou, que era uma área de apoio, a área de marketing sempre é uma área de apoio, assim como o RH, como o financeiro, como a logística, são áreas de apoio de uma empresa. Independente do negócio que ela opere, o core business, o coraçãozinho da empresa sempre vai estar na área comercial. Se tem clientes, tem negócio. Se não tem clientes, não tem negócio. Então, eu percebi que aquilo ali era onde eu poderia crescer. Aquela área onde eu poderia crescer. Então, eu precisaria reprogramar a minha mente para entender aquilo ali como positivo, para poder enfiar meus 2 pezinhos e ter sucesso dentro daquelas áreas, né? Entendi. É muito legal isso. E me vem aquela dúvida que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas também. Você acha que toda venda ela é uma negociação? E o que você acha que acontece quando a pessoa a princípio não quer aquilo que você está querendo oferecer, mas de repente ela percebe que aquilo pode ser benéfico para ela? Isso faz parte do processo de negociação. Legal. É legal entender que assim, a venda ela é um processo e que normalmente as pessoas conseguem ter luz, assim, as pessoas que não têm o hábito de entender sobre o processo de vendas, não têm muito conhecimento sobre a área, assim como eu lá atrás, a gente tem de venda somente como a parte final do processo, que é a parte de passar o cartão efetivamente, né? Mas a venda ela aconteceu muito antes disso. O processo de decisão de compra de uma pessoa ela aconteceu muito lá atrás, antes de fato dela passar o cartão. Então, entender que vender é um processo, né, que tem várias etapas. A depender do que você vende, é um processo com 7, com 10, com 12, com 14, com 15 etapas. Independente do que você venda, se é um serviço, se é um produto, né? As pessoas acham que só vender é vendedor de loja. Não. Um psicólogo é vendedor, um médico é vendedor, um nutricionista é vendedor, uma consultora de imagem é vendedora. Todos nós vendemos. Nós vendemos uma ideia, um serviço, um produto ou a nós mesmos, né? A nós mesmos. Exatamente. A nossa imagem, digamos assim. A nossa imagem né? também vende. Então, o processo de venda ele acontece desde lá de trás, quando a pessoa está tendo a conexão com o primeiro contato contigo.
já está acontecendo um processo de vendas ali. O processo de passar o cartão, que é esse finalzinho, que é o que envolve normalmente a negociação. Quando já foram estabelecidos os parâmetros, a pessoa já tem uma perspectiva do que aquele serviço pode trazer para ela de benefício, e ali sim começa-se a negociação por forma de pagamento, por valores, por tipos de entrega, prazos, ali sim começa a negociação. Então, a negociação ela é mais no finalzinho mesmo do processo da venda, mas a venda começou lá atrás.